Muito bem, então vamos lá para a parte 2 desse nosso vídeo, onde nós vamos falar sobre a Conjuração Mineira, tão famosa por causa do Tiradentes. Vamos falar um pouquinho do Tiradentes também, né, que foi dia dele, agora é dia 21 de abril, dia da morte de Tiradentes, que virou um mártir aí do Brasil, certo? Muito bem, gente. Para entender a Conjuração Mineira, a gente precisa entender a região. Então, a região das Minas Gerais, ela foi, por assim, num prazo de 50 a 100 anos, o lugar mais rico das Américas, por causa da extração de ouro. E a quantidade de pessoas que foi morar na região das Minas era, assim, muito grande. Então, tinha uma concentração populacional muito grande na região das Minas Gerais. E muito rica também, muito dinheiro. Só que o Brasil era colônia de Portugal, certo? Então, o que acontecia? Todo o dinheiro, todo o lucro arrecadado dentro da colônia era mandado para a sua metrópole, Portugal. Por quê? Porque a gente vivia dentro do esquema, lembram? Do Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Relação de exclusividade comercial entre colônia e metrópole, onde o lucro vai para a metrópole, certo? Então, a gente precisa entender que por causa desse dinheiro, por causa de cobrança de impostos, a região de Minas Gerais, ela já foi palco de outras revoltas antes da Conjuração Mineira. Ela foi palco da Guerra dos Emboabas, ela foi palco da Revolta de Vila Rica, certo? Que por causa desses interesses financeiros, acabavam, né, acendendo esse ímpeto, essa vontade de revoltas, tá, gente? A sociedade mineira nessa época, né, ali perto do século XVIII, ela era formada por uma população, uma sociedade muito eclética, muito diversa, muito diferente, certo? Ela tinha ricos proprietários exploradores de mina, ricos proprietários de terra e agricultores, tinha comerciantes, tinha trabalhadores livres, médicos, poetas, advogados, músicos, artistas em geral, donos de pequenas propriedades de terra, de uma rocinha, de uma hortinha, e também tinham muitos escravizados, certo? Muito escravizados. A maioria das pessoas que habitavam na região das Minas Gerais eram descendentes, ou eram africanos, ou descendentes de africanos, certo, gente? Que podiam ser livres também, ou podiam ser escravizados. Muito bem. Então, como eu falei, essa região aí entre 50 e 100 anos, né, uma duração mais ou menos de 50 a 100 anos, foi o lugar mais rico, tá, das Américas. E essa extração de ouro era muito fiscalizada, lembram? Muito fiscalizada por conta dos portugueses, porque eles não queriam que tivesse contrabando, eles não queriam que tivesse tráfico, então eles fiscalizavam assim muito. Eles cobravam, lembra, o famoso quinto dos infernos, que era 20% de toda a arrecadação de ouro que tivesse na região. Depois foi instituída a derrama. E o pessoal que era ali da região de Minas Gerais, que tinha que pagar esses impostos absurdos e abusivos, não estava satisfeito com isso, não estava. E daí ficavam tipo olhando assim para os Estados Unidos e pensando, bom, se os Estados Unidos, né, recém as 13 colônias conseguiram se transformar num reino independente, por que nós não conseguimos também, certo? E piorava a coisa, gente, porque Portugal baixou um alvará, decretou que não poderia ser produzido tecidos, produtos e várias coisas aqui na colônia. Tinha que ser importado lá de Portugal. Então, para importar de Portugal, o preço aumentava muito. Então, eles gastavam muito, pagavam muitos impostos e não estavam contentes com a situação. Até que chegou na região um visconde, né, o Visconde de Barbacena, para comandar tudo isso, tá, gente? E essa cobrança, principalmente da derrama, lembram que era o equivalente a mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano? Essa taxa era cobrada muitas vezes com violência, com morte, com muita coisa ruim. Então não era uma situação legal. E aí, as ideias iluministas chegando, o povo, tipo, sem paciência para pagar tantos impostos, pagar um monte de coisa.
Até que eles decidem que vão fazer a conjuração. Gente, conjurar é ir contra alguém, certo? Eles iam fazer a conjuração mineira, ou seja, eles estavam contra a coroa portuguesa, certo? Muito bem, a ideia era fazer um governo para o povo. Para isso, eles precisavam separar-se de Portugal, romper com Portugal. E aí, gente, começaram a se organizar. Olhem lá na página 7, os conjurados. Quem eram os conjurados? Gente, foi feito um grupo, certo? Que tinham muitas pessoas. Geralmente pessoas ligadas ao ouro, certo? Eles podiam ser integrantes da igreja, da administração colonial, exploradores de ouro, que estavam insatisfeitos com as decisões tomadas por Portugal. E aí eles vão se reunir, todos eles, e dentre essas pessoas vamos destacar duas. Vamos destacar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e vamos destacar também, gente, Joaquim Silvério dos Reis, que é o dedo duro, o famoso dedo duro, tá? Então a gente vai ter essas duas pessoas, dentre outras todas. O que é importante lembrar? A conjuração mineira, Inconfidência Mineira, ela tem principalmente na sua base de sustentação pessoas da elite, tá? Pessoas ricas que não querem mais pagar impostos. Para isso, querem separar-se de Portugal, ok? Ninguém fala aqui em nenhum momento, gente, em acabar com a escravidão, tá? Eles querem que mantenha a escravidão. Muito bem. Estavam lá todos reunidos e decidindo o que eles iam fazer, e aí os motivos, né, para se reunirem e para se separar de Portugal. Eles almejavam, né, tinham a vontade de que se a região das Minas Gerais se transformasse numa república independente de Portugal, certo? As ideias dele eram espalhadas assim aos quatro ventos. E quem, né, ficou conhecido como o propagador dessas ideias foi o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, tá? Os conjurados planejavam, né, começar o movimento quando ia começar a derrama, a cobrança dos impostos, a cobrança de derrama. Eles falaram, quando começar a cobrança, a gente faz o movimento e começa a fazer a revolução. Só que o famoso do Joaquim Silvério dos Reis, ele ficou com medo, tá? Do que podia acontecer. E foi lá e, ó, dedo duro, contou tudo que estava acontecendo pro pessoal da corte portuguesa. Gente, o movimento foi sufocado, não chegou a acontecer. E aí, com os envolvidos, tiveram várias punições, certo? A gente vai punições desde... depende a classe e a financeira de cada um, certo? A gente teve punições como extradição para a África, a gente teve punições como prisão perpétua em Portugal, e a gente teve a famosíssima pena atribuída ao Tiradentes. O Tiradentes meio que se colocou como o líder da Revolução, e ele era o mais pobre também, gente, tá? De todos eles, ele era o mais pobre. E aí ele se colocou como líder da Revolução e foi atribuída a culpa do movimento conspiratório contra a coroa a ele, certo? E aí o que acontece? A ele a pena máxima, que era comum. Infelizmente, era uma pena comum no Brasil colônia, certo? Ele foi morto, esquartejado, né? Sua cabeça decepada, seus membros decepados, espalhado os pedaços do corpo dele ao longo do caminho real para servir de exemplo, gente, tá? Ele era, tipo, servir de exemplo para as outras pessoas que não era para fazer aquilo. Gente, a revolução essa que nós estamos falando, a Conjuração Mineira, ela ocorreu em 1789. Ó, 1789. 100 anos depois, 1889, acontece a proclamação da República no Brasil. 100 anos depois, tá? Proclamação da República no Brasil. E aí o que acontece? Os republicanos precisavam de uma pessoa para servir assim de mártir, de inspirador dos ideais republicanos. Aí foram lá e rebuscaram na história e acharam Tiradentes. E aí, 100 anos depois da sua morte, é que o Tiradentes vai ser transformado num Marte.
E aí, não sei se vocês já perceberam, inclusive tem na página 10, sempre Tiradentes é retratado como se fosse Jesus Cristo. Já perceberam? Barbona, cabelão, crucificação, sempre a ideia de que ele é um mártir, um salvador, tá? Entendido, gente? Espero que vocês tenham entendido e depois vem aí os exercícios. Beijo e até a próxima aula.